Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página, a página só para esclarecer. Se é a sua primeira vez a ter contato com meus vídeos, inscreva-se no canal do YouTube, siga-nos no Facebook e vai ser um prazer estar aqui a trabalhar em prol da edificação dos irmãos. E você que está chegando, vai já praticando o triplo C. Comenta, curte e compartilhe. Tu viu, no entanto, primeiro a polêmica que houve em Angola sobre aquele jovem cantor Biba, né, que foi numa atividade de mulheres e esteve lá em alta na atividade, e isso deu um pânico, porque tem uma senhora, parece a tia Florinda, como chamam, comentou sobre o assunto, e recentemente vimos que há uma publicidade também da Titica, cantora Titica, onde vai participar no evento. Deixa-me ver aqui o panfleto para falar com mais propriedade, até porque eu postei. Então está aqui na DSTV Angola. Titica, que é escrito que é cantora, dançarina e ativista. As mulheres merecem tudo e a DSTV tem tudo para elas. Bem, vamos já então começar a pôr os pontos nos is e os traços nos T's. Aqui parece que a imagem que eu coloquei tapou uma parte da letra, né? Tapou uma parte da letra. Muito bem. Primeiro, dizer aos crentes em Angola, algumas pessoas atacam a Titica, outras pessoas, algumas pessoas atacam a Titica, outras pessoas atacam o jovem Biba, só que essas pessoas não sabem que, na verdade, quando se fala de Titica, não é a pessoa simplesmente da Titica. O que eu vim para falar para vocês é isso. Não é simplesmente a pessoa da cantora Titica, mas é uma agenda da comunidade LGBT que visa influenciar nações. Você que está aí do outro lado, presta bem atenção ao que eu estou a dizer. Eu estou aqui a dizer que quando você lê aí na Titica, vê escrito ativista, você tem que se perguntar se é ativista de quê? Mas está aí cantora, dançarina, ativista. Ativista de quê? Será que esses ativistas revus que andam aí a aparecer aí, Nito Alves, e Genstas e Guatibeirão? Que tipo de ativismo? O ativismo que está aí escrito que a cantora Titica é ativista está relacionado ao ativismo da comunidade LGBT. E há crentes até que quando você posta a pergunta, mas isso é LGBT o quê? Quer dizer, então, nós estamos ainda num país onde as pessoas não estão informadas, estão desinformadas. Quer dizer, as coisas já estão a acontecer e as pessoas ainda estão no alheio. As pessoas ainda estão no alheio. Antigamente não existia em Angola a comunidade LGBT, já foi aprovado, e já estão organizados, e você vê adolescentes, crianças, jovens, fazendo parte da comunidade LGBT, ou LGBTQI+. Olha aí que eu escrevi aí. É uma comunidade que representa diferentes indivíduos fora das normas binárias de gênero, ou seja, existe, Deus criou, nós falamos que Deus criou macho e fêmea. E existem pessoas que não se revêem nessa norma binária de ser macho ou ser fêmea. Há quem se sente que é um ser, por exemplo, assexual. É o A que está aí no LGBTQIA. O A significa assexual. Então, LGBT, na verdade, é uma comunidade
onde o L significa lésbica, o G significa gays, o B significa bissexual, o T significa transgênero. Transgênero é o caso da pessoa que é transexual. A lésbica, vocês sabem que lésbica é uma mulher que sente atração física por uma outra mulher. Essa é a lésbica. O gay é aquele que sente atração física, se relaciona, se envolve com um homem do mesmo gênero, quer dizer, com outro homem. É o gay. O bissexual é aquele que tanto pode estar com um como pode estar com outro. O trans já é aquele que porque você pode ser, a pessoa pode ser um gay, vestir normal, como um homem normal. Quer dizer, ele é gay, quer dizer, é uma atividade que ele vai exercer na sua vida privada, esse envolvimento. Então, veste como homem, fala como homem, só que é gay. Agora, o trans já é aquele que ainda tem o travesti, que veste-se com a roupa do outro gênero. E também tem aí o transgênero, que é uma pessoa que opta por mudança dos órgãos genitais. Aquela pessoa que toma hormônios, por exemplo, tem muitos homossexuais que você vê que, olha aí, em Angola, e você vê que mudaram, aplicaram seios, transplante para pôr o cabelo, anca. Aí já nós estamos a falar de transgênero, que é uma pessoa que mudou, no entanto, exteriormente o seu gênero. Exterior porque nunca vai menstruar e nunca vai poder mudar o seu DNA. Na verdade, quando se fala, as pessoas, é o que eu estou a dizer, os cristãos em Angola, quando se fala de Titica, ou de Adlima, ou de Biba, ou por aí fora, o que vocês devem saber primeiro é que existem aqueles que são homossexuais, existem aqueles que são gays, mas que têm uma vida individual, não pertence oficialmente a nenhum grupo ou a nenhuma comunidade. Ele na vida dele é. Agora, existem aquelas pessoas que já estão mais estruturada, que fazem parte de uma organização essa que tem uma agenda essa que visa a promoção e a divulgação do homossexualismo. É importante que vocês saibam que essa comunidade LGBT é uma comunidade influente a nível mundial, a nível internacional. E quando se fala de Titica, está-se falando apenas de uma... A Titica, quem é a Titica? É apenas uma pessoa que viram nela, é artista, sendo artista tem fãs, vocês veem o número de seguidores que tem fãs, tem seguidores, tem pessoas que gostam dela pela dança, depois pela música. Então foi apenas escolhida para ser porta-voz da comunidade, para ser ativista, ou seja, ativista no sentido de defender a causa. Vocês estão a entender? Então, existe uma agenda internacional. E isso que eu estou a vos falar. Se dependesse do governo de Angola, das nossas mamães da OMA e por aí fora, vocês não veriam isso que vocês estão a ver em Angola. O que significa que essa comunidade internacional tem muita influência, exerce influência sobre os governos, nem mesmo os governos locais. Fora daqueles países que são fechados, totalmente fechados, países que são teocráticos, países teocráticos nesse momento só são os países islâmicos, onde é expressamente proibido. E aqueles países onde há também ditadura. Agora, os países onde já há uma pequena democracia, onde há liberdade individuais, normalmente estes governos não têm poder de travar a agenda da comunidade. E são pessoas poderosas, são pessoas com dinheiro. E essa agenda visa infiltrar-se em tudo que é arte, na música, na moda, até nos desenhos animados. Vocês veem que há desenhos animados. Antigamente você via Super-Homem, Batman. Hoje você já vê que está a se produzir desenhos animados, aqueles que nós víamos como modelo,
nós crianças assistíamos, ou já estão a mudar até o gênero também sexual do próprio desenho animado. Por exemplo, no Brasil, há essa discussão, por exemplo, de uso de banheiro. Se um gay pode usar, ou um gay que diz que, por exemplo, que se fala que ele é mulher, se pode usar o banheiro como uma mulher, que é de facto mulher. Há esse debate no Brasil. Significa que nós em Angola estamos a caminhar. Hoje, quando me perguntam, olha, também tem muito gay lá em Angola, lá, já não consigo falar aquilo que nós falávamos antigamente. Hoje, a comunidade LGBTQI+, em Angola é muito forte. Hoje, em Angola, eles têm um poder de influência muito forte, coisa que não acontecia naqueles tempos. Então, e mesmo essa questão, por exemplo, de nós como somos banto, povo banto, nós na nossa comunidade era raro encontrar alguém que fosse homossexual. Você encontra, faz parte da cultura do próprio povo banto, é a poligamia. E num outro caso você encontra a poliandria, que é mulher com vários parceiros. Mas a poligamia, no entanto, fazia parte da cultura tradicional banto. E o homossexualismo, embora fosse um fenômeno universal, mas bem mais patente na Europa. Então, nós sofremos uma invasão cultural, uma influência cultural, uma aculturação, por causa dessa globalização e desse contato com outros povos. E hoje vocês veem que e o Cabingano fez uma reportagem na Leite onde mostrou a realidade, o número elevado de pessoas gays em Angola. Então, nós precisamos fazer o quê? Como pastor, o que eu devia ou devo falar para vocês aqui no live? Que esses são assuntos que nós devemos tratar, devemos falar, não deve haver a espiral do silêncio. Ninguém deve ter medo de tratar esse assunto, nem deve haver tabu. Com respeito, é claro, respeitando a pessoa, mas não posso dizer que é um assunto que ninguém deve falar. Não, devemos falar, devemos dialogar, devemos debater. O que precisamos fazer em Angola é levantar um grupo de crentes, um grupo de irmãs, um grupo de irmãos estejam capacitadas, não só do ponto de vista espiritual, cheio do espírito, da unção, mas que tenham conhecimento para sentar, para debater, para refutar essas agendas ideológicas que visam influenciar famílias através de desenhos animados, através, por exemplo, de programas televisivos que vão moldando, vão influenciando, vão persuadindo as pessoas. Vocês estão a entender? É importante que as irmãs em Cristo, vocês, irmãs, que tudo para vocês é atividade Esther, atividade Ana, que na verdade, quando as irmãs, principalmente pentecostais em Angola, criam atividade Ana, vocês podem ligar para mim, aí, para o terminal que está aí, o WhatsApp, e nós vamos ouvir também aqui o vosso ponto de vista. Então, essas pessoas dessas comunidades, vocês estão a entender? Essas pessoas dessas comunidades precisam de irmãs que, claro, com amor, mas que também com zelo na palavra, possam refutar essa influência que veio para mudar a nossa sociedade. Estava a dizer aqui as irmãs só que a atividade estéreo é só se profetizar, se abraçar, se falar no ouvido. Você estéreo. É bom isso, mas só isso não é suficiente. Vocês estão a entender? Quer dizer, as nossas irmãs angolanas ainda estão distraídas apenas com o quê? Estão distraídas com lar, é só querer ter casamento. Quando se fala em atividade Esther, Ana, Isabelle, Ruth, é só lar, é para se profetizar de lar. Então, é preciso que hajam irmãs, é preciso que hajam irmãos que começam a criar plataformas nas redes sociais, começam a criar página. Mas antes da página, a página é um outro ponto. Antes da página, o que é que devem fazer? Devem se preparar lendo. Irmãs que precisam ler sobre
feminismo, irmãs que precisam ler e investigar sobre lesbianismo, irmãs que precisam ler e investigar sobre homossexualismo. Quer dizer que nós em Angola estamos muito longe, nós temos muitas frentes. Primeiro, temos uma frente a travar que é com os afrocratas, que dizem que tem que se voltar ao culto aos ancestrais, que o cristianismo é que estagou a África, não desenvolve por causa do cristianismo, etc. É uma frente, os afrocratas. Tem aí agora também uma comunidade de ateus, mas não é muito forte o ateísmo em Angola. Tem a comunidade LGBT. Tem aí os média, os falsos profetas que estão a aparecer agora na TV, que estão a relacionar-se com as ovelhas. Quer dizer que nós estamos numa situação, a igreja em Angola está a sofrer muito embate, muito combate, é um desafio, salvar. Qual é o desafio da igreja? É salvar almas. E para salvar almas, todos os ataques que o diabo faz para destruir almas, famílias, deve sofrer uma frente por parte da igreja. Só que, infelizmente, em Angola, os crentes ainda não estão acostumados em aprender. As pessoas estão a ignorar o conhecimento. As pessoas estão a ignorar o conhecimento. Vocês estão a entender? As pessoas ainda acham que é perda de tempo estudar, fazer teologia. E mais agravante, o mais agravante é que certas irmãs e certos irmãos se levantam contra nós que apelamos as pessoas a estudarem. Falam, me sei letra. Não, mas é que eles próprios também, eles próprios. Não se diz que não ora. A vida espiritual é como uma ave, como uma águia. É preciso ter duas asas. Nenhuma ave voa com uma asa só. A oração e o estudo são duas asas que vão fazer a ave bater as asas e voar. Vocês estão a entender? Então, quando alguém só se dedica a orar, não lê, não investiga. E nós temos uma sorte em Angola. Sabe qual é a sorte? Já falei isso num live passado. A sorte dos angolanos é que, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da Titica. É que a Titica é uma artista e tem aí o seu mérito como artista. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? A Titica não é uma pessoa, do ponto de vista acadêmico, intelectual, para sentar, debater. Essa sorte dos angolanos, quer dizer, os homossexuais, os gays em Angola ainda são mundanos, não aqueles que vão na igreja, mas vocês têm aqui, por exemplo, no Brasil, já o desafio no Brasil é bem mais forte. Eu quero que vocês acompanhem algo aqui que eu vou pôr. 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. Então, o desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se só ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando de um contexto. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei então, que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja.
Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos dois contextos. Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Pode ser para ler? Tem. Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20, porque eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais, fala da prostituição cultual. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora não tem texto nem contexto. Então, o senhor Você faz tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Eu não disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos como e nós nos leva. Exato. Exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Olana, pastora, é o seguinte. Esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, Sim, com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. Eu estava aqui com o microfone desligado a falar, pensei que já tinha ligado o microfone. Estava aqui a dizer, esse vídeo que eu acabei de colocar para vocês, tem aí, primeiro, a pastora lá na Ordem, vocês podem pesquisar ela, não sei se conhecem. Eu conheci ela, ainda nem pensava em estar no Brasil. Ela foi uma lésbica que depois converteu-se, casou com um pastor, tiveram, parece uma filha, um filho, não estou bem, estou esquecido, mas ela pregava muito nos Gideões missionários e tudo. Pregava nos Gideões missionários, até o momento que ela desistiu do casamento, parece que tinham exortado ela, apelado ela, e casou-se agora com alguém do mesmo gênero sexual que ela, parece que lideram elas duas uma igreja. Mas só que, por que eu coloquei o vídeo? Por que o vídeo está relacionado com aquilo que eu estava a falar? Estava dizendo no sentido de que vocês veem ela está a conversar, está a debater com um teólogo, e não é qualquer teólogo. Está a falar aí do o pastor César Cavalcante, que está na lista de um dos grandes teólogos daqui do Brasil, respeitadíssimo, num debate com ele. Então, o que eu estava a vos dizer os crentes ainda têm sorte, essa sorte, em Angola, de não ter um gay ou uma lésbica ou um homossexual que conhece a Bíblia, que faz teologia e que senta para debater e para defender a sua ideia, a sua ideologia, usando o texto bíblico.
Ela está a dizer, no texto que ela leu em Levítico, que Deus aí não está a condenar o homossexualismo, mas Deus está a condenar prática de sexo, prática sexual, de cultos pagãos. Isso podia ser heterossexual entre um homem e uma mulher. Quer dizer, se fosse para o culto pagão, Deus condena. Então, aquele texto para ela não tem nada a ver com... Quer dizer, para ela e para muitas outras que defendem isso, o pecado não é o envolvimento entre pessoas do mesmo gênero. O pecado é se adulterar, por exemplo. Se uma mulher está com uma mulher e fizer fora, é pecado. Mas se ficar fiel àquela pessoa, não é. Então, quer dizer que no Brasil, o embate ideológico já é bem cerrado, já é bem mais forte. E existe aqui essa polarização política entre esquerda e direita, cuja pauta de esquerda e de direita entram em conflito por causa dessa questão de gênero. Mas nós em Angola, e falei isso no live de ontem, nós não estamos polarizados entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas. Estamos no balo em pela unita. Enquanto que vamos deixando brechas. Eu estava a vos dizer dos afrocratas, ainda tem o Islão, que cresce de uma forma estrondosa em Angola, afrocentrismo, islamismo, comunidade LGBT, comunidade de ateus e muitos outros desafios pela frente que a igreja tem. Mas é preciso, irmãos, que se levante um grupo de crentes que estejam interessados, tenham vocação. Nem todo mundo foi chamado para debater, para argumentar, mas também ninguém pode achar que isso não é útil. Nós chegamos até aqui por causa que tem que estudar a história da igreja, fala-se dos pais apostólicos, fala dos pais apologistas. Pais apologistas são os discípulos dos discípulos de Jesus, que defenderam a fé cristã contra os ataques que a própria fé cristã estava a sofrer. Porque quando os canais televisivos já estão a promover, significa que é uma agenda que está a entrar na casa das pessoas, na família das pessoas. Então, é importante que haja, por exemplo, esse debate que está aí, que eu estou a dizer, é importante que haja agora pessoas capacitadas para conversar, para debater. Não podemos achar que não. Os crentes agora falam, não, vamos só orar, Deus mandou pregar, mas sangue de Jesus tem poder. Não, ninguém está a falar disso. Ninguém está a dizer que o sangue de Jesus não tem poder. Nós estamos a dizer que é importante que haja diálogo, é importante que se refute, é importante que se fale, é importante que se diga, é importante que se debata. Acima de tudo, é importante que se ore e que se pregue também a palavra. Então, precisamos de ir mais irmãos em Angola que abordem sobre isso. O caso, por exemplo, de mães tirarem o filho à gravidez, interromperem a gravidez, para não usar um termo que acho que o vídeo sofre restrição nas plataformas digitais. Quem fala sobre isso? Quem fala sobre as vidas? Quem se levanta para defender as vidas humanas? Só ficamos toda hora a falar, no Brasil tem Silas Malafaia, aquele pastor é corajoso, fala e tal. Mas nós, o Silas Malafaia está no Brasil, ele não está em Angola. Cada país tem os seus problemas locais. E em cada país, Deus tem o seu remanescente daquele país que vão se levantar para defender, a fé cristã e a moral judaico-cristã. Vocês estão a entender isso? Bem, agora vou ler os vossos comentários. O Antônio Félix escreveu: a Diz TV acabou por eliminar a publicidade em que consideravam a Titica como mulher. Bem, se acabou de eliminar a atividade, é porque as pessoas estão dizendo nas redes sociais que vão cancelar e ninguém quer ser cancelado. Deixar de seguir, cancelar. Então, dá um freio para calma, para dar bandeira. Tem que ver uma outra forma. Vocês estão a entender? Então, é nesse sentido. Tomara que assim seja. Vamos lá. Tem um comentário do Nelvio Lemos, que diz: a maioria dos que dizem para não estudar teologia é quase sempre por objetivos inconfessos, manipulação, dominação. Não, esse aqui são pastores, líderes, mas agora a ovelha mesmo também que pensa isso. Quer dizer, teologia também não é fácil. É aquilo que eu falei, teologia também é difícil estudar teologia. A teologia tem vários ramos. Mas é importante que crentes
né? Se dediquem nos estudos. Pelo menos você pode ter só uma área, por exemplo. Há quem se dedica só a estudar sobre, por exemplo, a vida, é pró-vida, é contra a interrupção da gravidez, só vai se especializar, só vai comprar tudo que é livro que fala sobre isso, conhecer os autores, a discussão, o que estão a falar, como é que está a discussão no Brasil, em Portugal, procurar alguém para você se inspirar. Você pode ver, por exemplo, alguém que, por exemplo, se levanta como um defensor da moral judaico-cristã, então se levanta contra essa questão da agenda LGBTQI+. Vocês estão a entender? É importante que os cristãos estejam preparados para poderem defender a fé cristã, a moral judaico-cristã, a heterossexualidade, a família. Então vão ter que investigar um pouco sobre conservadorismo, sobre pautas de direita, sobre a própria cultura tradicional banto. Então aí vai o meu apelo. Bom, ninguém está a ligar, então eu vou me despedir de vocês. Espero que o live tenha sido esclarecedor e que vocês tenham sido edificados. Certamente amanhã estaremos juntos, porque agora lives são todos os dias. Deus em Cristo abençoe a todos vocês.